Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui novamente para falar com vocês sobre os perigos que envolvem essa pandemia da doença Covid-19 em todo o mundo e aqui no Brasil também. Nós sabemos que a quarentena é realmente desgastante, né? É muito difícil para o ser humano se manter distante, isolado socialmente, sem poder participar de eventos festivos, sem poder participar de festas, de reuniões, de comemorações. Todos nós ficamos, de alguma maneira, impactados, alguns mais do que outros. Alguns indivíduos estão perdendo seus empregos, outros estão perdendo suas empresas e nunca mais poderão reabri-las. Alguns estão conseguindo superar, mas com muitos prejuízos. Alguns, é óbvio, estão numa situação muito mais confortável. Existem pessoas que podem passar um ano sem trabalhar e isso não altera em nada a vida deles. Mas outras pessoas comem aquilo que conseguem trabalhar em um dia. Vivem do trabalho diário, da subsistência, e essas pessoas, muitos informais, sem qualquer vínculo empregatício, nem com o governo, nem com qualquer tipo de empresa, muitos sem documentos, sem condições de retomarem as suas atividades devido a falta de fluxo de pessoas nas ruas e o impedimento, né, a proibição mesmo, de exercerem algumas das suas atividades. Alguns empresários estão com muita dificuldade também, as escolas estão paradas, alguns hospitais estão lotados. A pandemia teve um impacto gigantesco em todo o mundo e continua. E é por isso que eu convido vocês agora a verem os últimos dados sobre a pandemia nessa plataforma que é um dashboard do Centro de Sistemas de Ciência e Engenharia da Universidade Johns Hopkins. Essa universidade é o centro médico mais famoso do mundo. Aqui eles têm um contador e uma demonstração gráfica de um panorama da doença Covid-19 no mundo inteiro. Como vocês podem ver, mais de 11 milhões de pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. Os Estados Unidos permanecem como líderes mundiais com mais de 2 milhões e 800 mil pessoas infectadas. Em segundo lugar, aparece o Brasil com 1.577 milhões de pessoas infectadas. No Brasil, de onde eu falo, mais de 64 mil pessoas já perderam a vida. E em todo o mundo, esse número chega hoje a 531.659 pessoas que morreram de Covid-19. Esse vírus mortal que começou este ano na China, ninguém achava que ele ia se espalhar pelo mundo todo, mas ele se espalhou e causou muitos problemas. Nesse próximo gráfico, você pode ver os dados transparentes da Covid-19 no Brasil. Ao total, 1.577.106 casos confirmados, segundo a plataforma Dados Transparentes, que utiliza como fonte os dados coletados e informados pelas secretarias estaduais de saúde. Até agora, 64.265 óbitos. E nas últimas 24 horas, 1.075 pessoas morreram. 1.075 pessoas morreram. Esse dado é muito importante, porque ele traz uma reflexão que eu convido todos vocês a fazerem a partir de agora, com os dados que estão disponíveis no Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, um centro global independente de pesquisa
ligado à Universidade de Washington. O Instituto, que atende pela sigla em inglês IHME, fez projeções sobre o que vai acontecer na pandemia nos próximos meses. Eu tenho acompanhado o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde desde as primeiras projeções realizadas no início do ano. E eles têm ajustado as projeções e elas estão mais ou menos dentro daquilo que eles previram. É óbvio que existe uma margem de erro, porque são muitos fatores a serem considerados nessa ciência de dados aplicada à saúde, aplicada a uma pandemia, para prever o que pode acontecer no futuro e assim ajudar, né, aos tomadores de decisão a, com essa informação científica sobre o que vai acontecer no futuro, dosar, né, o que devem fazer e quais serão os prejuízos que inevitavelmente serão impactados os cidadãos. Cada indivíduo, cada prefeito em cada cidade, e eu acho esse dado muito importante, cada prefeito em cada cidade, cada governador no estado, cada presidente de cada país tem que tomar uma decisão, e é uma decisão desconfortável. E como é doloroso, é preciso que haja uma projeção mostrando o que pode acontecer. Porque com esse dado do que pode acontecer, é mais fácil, digamos assim, entender por que tantas restrições, tanto isolamento, né, e tanto sofrimento. E aqui eu trago alguns dados que foram publicados hoje pelo Instituto de Avaliação e Métricas em Saúde da Universidade de Washington, começando pelos Estados Unidos, que tem uma projeção de mortes de 175.168 até o dia 1º de outubro de 2020. É uma projeção, ela pode ser alterada a partir de decisões que serão tomadas nos próximos meses, mas ela mostra uma tendência de aumento num platô em que os Estados Unidos está nesse momento. O Brasil tem uma projeção de 166.362 mortes. Isso pode ser alterado, e aqui você vê no gráfico a possibilidade de uma ou outra coisa acontecer, dependendo da abertura total, da flexibilização total das atividades e considerando projeções onde as máscaras são universalmente utilizadas junto com as demais medidas sanitárias e o isolamento social. Mesmo nas melhores projeções, o Brasil deve passar 100 mil mortes até o dia 1º de outubro. Na Paraíba, há um cenário também bastante desalentador, como mostra aí no gráfico: 3.175 mortes por Covid-19 previstas até o dia 1º de outubro. Isso pode ser reduzido se tomarmos medidas essenciais para conter a pandemia, que é o uso universal de máscaras, o isolamento social e a interrupção de algumas atividades. Aqui a previsão esses números são estimados através de ciência de dados e levam em consideração o comportamento da pandemia já registrado e aquilo que pode acontecer nos próximos dias. É óbvio que eu torço para que isso não ocorra e que as medidas de contenção possam ser suficientes para que a pandemia não avance mais, tirando cada vez mais vidas. Eu sou Arquimedes de Castro e falo aqui direto de Campina Grande, na Paraíba.